Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje mais uma vez na disposição de aprender com a palavra de Deus. Vamos seguir na carta aos Colossenses, que tem sido o nosso texto de instrução durante esses últimos domingos. E hoje nós vamos seguir com o capítulo 2. Fechar o capítulo 2. Antes, queria falar sobre um capítulo muito triste, muito sombrio na história da humanidade, que foi o tempo da escravização de pessoas. E o certo é nós falarmos escravização mesmo, porque escravidão não é um termo correto. Por quê? Porque Deus não gerou, Ele não criou os homens para viverem em escravidão. Portanto, a escravidão não é um estado de vida que tenha sido pensado por Deus. Então, as pessoas não nascem escravas, a não ser do pecado. Mas, do ponto de vista humano, todo ser humano nasce livre. Assim como não é correto nós dizermos que uma pessoa é pobre, na verdade, essa pessoa ela vai sendo empobrecida ao longo da vida dela, porque ninguém nasce pobre. Né? Deus nos fez para que nós nascêssemos livres e para que nós tivéssemos direitos iguais, para que todos pudessem viver uma vida digna e decente nesse mundo. Mas o pecado fez com que houvesse o empobrecimento de pessoas, assim como também fez que houvesse a escravização de pessoas. E essa página triste da nossa história levou muito tempo para ser virada, e na verdade em alguns países ela ainda não foi virada, porque ainda existe muita gente escravizada no nosso país, no nosso mundo, né? E aqui no Brasil, nós sabemos que em 1888, a Lei Áurea foi assinada, mas uma simples lei não traz liberdade a uma pessoa, porque o conceito de escravização não estava só escrito no papel, ele também estava escrito nos corações das pessoas. Tanto das pessoas que eram escravizadas, porque com o tempo elas começaram a se ver como escravizadas como destino, ou seja, elas passaram a entender o destino delas como um destino a ser escravizado, e elas se conformavam com isso em muitos casos, talvez na maioria dos casos. E também no coração da sociedade havia esse conceito. Então, à medida em que as pessoas recebiam a sua liberdade no papel, elas não conseguiam ter liberdade social, não conseguiam ter liberdade econômica, política, e por isso criou-se um termo chamado servo do Senhor, que era uma forma das pessoas escravizadas continuarem servindo aquele Senhor, mas não na condição de escravizados, e sim na condição de servos, ou seja, não mudava nada, tudo continuava do mesmo jeito. Então, a verdadeira liberdade é mais do que papel. A verdadeira liberdade é mais do que lei, ela precisa ser algo internalizado, não é? E a primeira coisa que precisou acontecer é que aquelas pessoas antes escravizadas pudessem se sentir realmente livres e pudessem lutar para que a liberdade que elas alcançaram fosse mantida e fosse respeitada, e isso levou muito tempo. Então, ainda que a lei determinasse o fim da escravização, as pessoas ainda continuavam se sentindo escravizadas, porque isso estava arraigado nos seus corações. E muitas delas jamais conseguiram viver como pessoas realmente livres, né? A liberdade não é algo fácil de se viver, não é uma coisa simples de se lidar com a liberdade, né? Principalmente quando você passa muito tempo escravizado ou no cativeiro, é muito difícil lidar com a liberdade. Quem assistiu o filme Sonho de Liberdade? Quantos assistiram? Então, você deve se lembrar daquela situação do bibliotecário, né? Que passou tantos anos como presidiário, tomando conta da biblioteca da prisão, que quando ele foi libertado, ele não conseguiu lidar com a liberdade. A sua vida perdeu sentido, e ele acabou tirando sua própria vida. Então, parece simples dizer que o ideal é que uma pessoa seja livre, que de fato é, mas não é fácil lidar com a liberdade. Liberdade é um bem difícil de você administrar.
né? E na maioria das vezes, ou nós acabamos usando a liberdade como pretexto para o excesso, né, de ações e atitudes que busquem somente o nosso próprio bem, ou então nós encontramos um jeito de nos colocarmos de novo debaixo de um jugo de servidão. E é mais ou menos isso que Paulo vai tratar no nosso texto de hoje. Ele faz um alerta importante aqui para os colossenses e para os seus leitores que viessem a ler a carta, assim como nós, não é? Ele está mostrando algo mais ou menos assim: uma vez que vocês já foram libertados de todo jugo de servidão, de escravidão, de opressão, uma vez que a dívida que constava contra vocês, na forma de ordenanças, não tem mais autoridade, já foi paga essa dívida. Então, cuidado para que vocês não se façam de novo servos dessas coisas, né? Essa é a essência da nossa lição nessa manhã. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e depois vamos orar, vamos pensar um pouco sobre essas coisas à luz da palavra de Deus, ok? Então, versículo 16 até o 23 do capítulo 2, e foi onde a gente parou, né? Paramos no 15, no domingo passado, vamos seguir então do 16 ao 23. Chegou lá? Diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue aquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Santo Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra, a simples leitura, ó Deus, se constitui em bênção para nós, de termos a liberdade de estarmos aqui agora para estudar, para nos debruçarmos sobre o texto bíblico e aprender com ele, ó Deus, à luz daquilo que já foi aprendido pelos Teus servos no passado e tem sido aprendido durante séculos, e chegou a nós também esta palavra de salvação, que traz a instrução para nós, a fim de que nós possamos seguir firmes no caminho da retidão, da justiça que provém de Cristo, Senhor. Não é nossa justiça própria, não é nossa retidão própria, mas aquela que vem do Senhor Jesus. Ajuda-nos, portanto, a entender, ó Deus, esses princípios básicos do Evangelho, para que nós possamos permanecer neles, e não deixemos que nós venhamos, por algum deslize ou ingenuidade, nos colocarmos de novo sob o jugo da opressão e da escravização. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos recordar um pouquinho do caminho que nos trouxe até aqui, para a gente poder, então, não pegar o argumento pela metade, né? Bem, nós sabemos que Colossenses é uma carta que exalta a supremacia de Cristo. Temos visto isso desde o primeiro capítulo, quando Paulo ele vai dizer que os colossenses receberam a palavra da salvação por intermédio de Epáfras, a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, os alcançou e os trouxe à presença do Senhor. Então, sobretudo a partir do versículo 15 até o 20 do capítulo 1,
Paulo mostra ali por que Cristo tem a supremacia, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, porque todas as coisas foram colocadas sob os seus pés. Ele é o Senhor de tudo e sobre tudo, de todos e sobre todos. Ele é o Senhor da criação, Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, porque Cristo realizou uma obra completa de salvação, Ele é suficiente para nós, né? Não somente para nos salvar, mas também para nos manter salvos todo o tempo, todo dia. E nós precisamos sempre ter em mente que dependemos de Cristo todo dia, todo o tempo, para permanecermos no caminho. Então já sabemos que Paulo, no primeiro capítulo, ele antecipa essas informações, porque ele tem em vista um propósito apologético, que significa defesa da fé, né? Apologia significa defesa, em relação a uma forma de heresia que estava sendo ensinada em toda aquela região onde ficava a igreja de Colossos. Então, Paulo quer mostrar que o que salva o cristão e o mantém salvo é a união espiritual do crente com Cristo. É isso que nos mantém no caminho, né? Foi essa união que nos salvou e é ela que nos mantém firmes na presença de Deus. E nessa união, nós já temos todos os recursos que precisamos para permanecer no caminho que o conduz à glória. Então, Paulo destaca o alto preço da sua missão, que ele tem se esforçado, que ele tem pago um preço alto, caro, para que o evangelho possa chegar aos colossenses, através de discípulos do apóstolo Paulo, como o caso do Epáfras, não é? E no caso de Éfeso, nós vimos através de Epafrodito. Então, são servos do Senhor que faziam parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Então, ele entra no capítulo 2 fazendo um apelo. E que apelo é esse? Ele diz, olha, não permitam que o meu esforço tenha sido em vão. Fiquem atentos, para que vocês não deixem que ninguém os engane. Nós vimos isso semana passada, enfatizamos esse ponto, que o grande risco que nós sofremos durante a nossa caminhada cristã é nos deixarmos enganar por questões que muitas vezes parecem fruto de uma sabedoria, de uma compreensão, de um entendimento, mas que na verdade são coisas dos homens, são argumentos carnais. E na semana passada nós aprendemos sobre o tipo de engano que Paulo se refere, quando ele fala das filosofias, das vãs sutilezas, dos rudimentos do mundo que nada tem a ver com Cristo. E, fazendo aqui um pequeno parêntese, a questão, irmãos, é que o mundo está cheio de boas ideias, o mundo está cheio de boas intenções. Há pessoas bem intencionadas nesse mundo, que não estão na igreja, não querem saber de Cristo, não querem saber de Deus, mas são pessoas que têm boa intenção, pessoas honestas, pessoas decentes até, mas não querem saber de Jesus. E esse é o grande desafio que nós temos, de fazer separação entre uma vida moralmente correta e uma vida transformada por Cristo. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Existem pessoas que nascem com uma predisposição de caráter, né, que vai levá-las a uma vida reta, entre aspas, uma vida reta. E elas dizem, poxa, eu sou uma pessoa que não sou um pecador. Os pecados que eu pratico são, como qualquer um, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, mas o que é isso? Né? Não faço mal a ninguém, não mato nenhum animal, preservo a natureza, na minha casa tem... As latas de lixo são separadas, lixo orgânico, lixo que contamina, lixo tóxico, enfim, eu sou uma pessoa socialmente correta, ecologicamente correta, enfim, são vários argumentos. Mas, meus irmãos, existe uma máxima nas Escrituras que é tão simples, que parece não ter peso, mas, na verdade, é ela que define todas as coisas importantes na vida de todo ser humano que vive nesse mundo, que é aquele texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, como? Mais ou menos? Não, Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor dele foi tão desmedido, foi tão enorme, tão grande, tão transbordante,
que todo aquele que crer em Jesus está salvo, terá a vida eterna. O que pressupõe o quê? Que aquele que não crer também já está condenado. Né? O texto vai dizer isso nos versos seguintes. Ele diz: a condenação é esta, que o Filho de Deus veio ao mundo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas muita gente não o aceitou, não creu nele. Então a coisa está definida. A base de julgamento que Deus vai ter, sempre teve, e sempre vai ter, e vai ser essa a base do julgamento final, meus irmãos, é a pessoa de Cristo. Se você está ligado a Cristo ou não. Esse é o ponto. Porque todo homem é pecador. Todo homem nasce pecador. E ele morre pecador. Nesse sentido, crente e não crente são iguais, porque nós vamos morrer pecadores. A diferença é que quando nós recebermos uma nova natureza, nunca mais seremos pecadores. Mas aqueles que morrerem sem Cristo, eles serão pecadores na perdição eterna. Sofrerão eternamente. É isso que a Bíblia diz, é isso que ela nos ensina. Então, independente de ser uma filosofia bem trabalhada, bem arranjada, o que Paulo quer mostrar é o seguinte: gente, nós só temos duas formas de lidar com a realidade, com Cristo e sem Cristo. Se nós estamos com Cristo, apesar das nossas fraquezas, limitações, e nós somos muito limitados e temos muitas fraquezas e somos sujeitos a cair como qualquer um, a diferença é que Cristo nos ampara, Ele persevera conosco, Ele anda conosco o caminho da fé, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos justifica perante Deus, e é isso que realmente conta, e é isso que Paulo está transmitindo aqui para os irmãos, não é? Então, fechando aqui o parêntese, na semana passada, nós encerramos com os versículos 13 e 15, que vão dizer o quê? Deixa eu fazer a leitura aqui numa outra versão, para ficar um pouquinho mais claro. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, aqui está a razão da advertência que Paulo faz. Uma vez que vocês já foram libertados do jugo da opressão, uma vez que a dívida que constava contra vocês já foi cancelada, então, tomem cuidado para que vocês não se ponham novamente sob o jugo dessas coisas. E, irmãos, não parece, mas é muito fácil isso acontecer. Então, no estudo dessa carta, nós já falamos sobre várias questões importantes e a essência dessa carta está aqui no capítulo 2, nós estamos examinando desde o domingo passado e vamos examinar agora. Então, ele começa com o verso 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou do dia de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Versos 16 e 17. Então, Paulo, ele está falando aqui sobre aquela questão que nós havíamos colocado desde o princípio, né, que ele combate uma forma de heresia que junta elementos do judaísmo e do gnosticismo, que é uma seita que iria se levantar dentro da igreja mais tarde, sobretudo no segundo século, mas que já tinha sua semente aqui nesse início. E então, uma prática comum entre os judeus e os gnósticos é a vida ascética, é a prática do ascetismo. Vamos lembrar o que significa o ascetismo? Quem se lembra? Vamos fazer uma prova aqui para quem acertar, ganha um cafezinho depois da escola dominical. Vamos ver.
Ó, vou acrescentar, quem acertar ganha um cafezinho e um pedaço de bolo. Já estou melhorando, hein? Eu sei que todo mundo sabe, mas vocês estão sem graça de falar, né? Então, ascetismo é uma palavra derivada do termo ascese, que é um termo grego, né? Ascesis, que significa exercício ou treinamento espiritual. É uma forma de disciplina, de esforço humano, que envolve a realização de práticas e sacrifícios em função do desenvolvimento espiritual. Você já ouviu falar em nirvana, não é? Por exemplo, nirvana é o quê? Nirvana é o objetivo de um budista. Ele quer alcançar o nirvana, que é um estado espiritual elevado. Então, ele faz sacrifícios espirituais para alcançar o nirvana, não é? Você pode ver isso nas religiões, todas as religiões orientais, de um modo ou de outro, elas têm esse princípio. O ascetismo, né? Você já viu pessoas caminhando sobre tábuas de pedra, de prego, pessoas que deitam sobre tábuas de prego, que andam sobre brasas. Isso é o quê? São práticas ascéticas, de pessoas que entendem que através do sacrifício do corpo, né, do flagelo do corpo, elas vão alcançar o enlevo espiritual. Então, isso tem sido praticado no mundo desde sempre, desde sempre. Então, são coisas que estão dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo hoje. Nós já falamos aqui que o gnosticismo ele lida com duas formas de lidar com o corpo, né? Ou o desprezo do corpo, porque o corpo é material, então tudo que é material não tem valor, só tem valor o que é espiritual. Então, ou desprezo do corpo, e aí se o corpo não tem importância, você pode praticar pecados, você pode viver uma vida dissoluta, porque o que você faz no corpo não tem implicações na sua alma. Esse seria um lado, nós vamos falar sobre ele semana que vem. Mas existe o outro lado. Se o corpo é mau, se a matéria é má, então o corpo tem que ser surrado, ele tem que ser martirizado para que você consiga eliminar dele tudo aquilo que não presta, né, para que ele não prejudique o desenvolvimento da sua alma. São esses dois lados. Então, esse segundo lado é o que Paulo está combatendo agora, o ascetismo religioso, aquele sacrifício demasiado, esforço demasiado, que é feito em virtude de um possível alcance de uma espiritualidade mais desenvolvida. Então, as práticas ascéticas, muitas vezes, elas envolvem a renúncia de prazeres mundanos, austeridade, desprezo do corpo, das sensações corporais, né, e das necessidades até primárias. Já conheceu pessoas que jejuaram tanto que tiveram problemas de saúde? Eu já conheci várias. Né, e conheci um rapaz em especial, na igreja onde eu me converti, que ele teve um problema muito sério no estômago por conta de jejum demasiado. Sabe como é que se chama isso, irmãos? Sacrifício de tolo. Porque Deus não precisa dos nossos jejuns para nos abençoar. Ele não precisa do nosso sacrifício para nos salvar. Tudo que deveria ser feito em termos de sacrifício, Cristo fez por nós. O que Deus espera de nós é uma atitude de gratidão. Quando nós nos voltamos para Ele e procuramos santificar a nossa vida para agradá-lo e não para convencê-lo a nos dar coisas boas. Isso em relação a tudo. Por que eu tenho prazer de ofertar na igreja? De entregar o dízimo na igreja? Por que eu faço isso? É uma pergunta que eu preciso me fazer. Eu faço isso porque eu não quero que tenha empobrecimento na minha casa, porque eu quero ter prosperidade. Se eu faço por isso, eu estou fazendo pelo motivo errado. Mas se eu faço porque eu amo a Deus, eu amo a obra do Senhor e eu quero ajudar a suprir as necessidades da obra do Senhor, então eu estou fazendo pelo motivo certo. Percebe como o motivo para Deus é muito importante? Se você amanhã decidir sair aí para fazer o bem às pessoas, ninguém vai perguntar quais são os seus motivos, porque as pessoas querem receber o bem. Então, ninguém vai perguntar para você por que você está fazendo isso. Mas Deus,
ele sempre nos pergunta, por que você está fazendo isso? Porque o motivo para ele é muito importante. Se nós estamos fazendo pelo motivo certo, então ele aceita o nosso culto, a nossa adoração, mas se não estamos fazendo pelo motivo certo, certamente ele não aceitará. Então, de um modo geral, o ascetismo pode ser bom ou mal. Por quê? Pode haver duas formas de ascetismo: o ascetismo radical e o ascetismo moderado. Vou dar um exemplo aqui da diferença de um para o outro. No século XIV, a igreja estava mergulhada numa forma de espiritualidade puramente especulativa e filosófica. Eu vou explicar. Essa espiritualidade, ela valorizava o crescimento espiritual, né, que poderia, entre aspas, ser obtido por meio da razão. Então, assim, quanto mais conhecimento você tinha, mais espiritual você se tornava. Era assim que eles acreditavam. E valorizava também as práticas penitenciais exageradas, que isso é o ascetismo radical. Então, o autoflagelo, as pessoas pegavam chicotes e se batiam até sangrar, né? Era comum, por exemplo, na cela de um monge ou de uma monja, por exemplo, você ver as paredes sujas de sangue, porque as pessoas se flagelavam para alcançar o enlevo espiritual, jejuns excessivamente prolongados, né, e coisas desse tipo. E essas eram as colunas, né, da chamada devotio antiqua, que era literalmente devoção antiga, né, que visava apenas a exaltação do ego do praticante, porque todo mundo olhava para aquela pessoa e dizia como ele é espiritual. Então, quanto mais mortificado o seu semblante era, as pessoas olhavam para você e diziam, esse é um homem espiritual. Quando, na verdade, isso não era um fato. Às vezes, por trás daquele semblante mortificado, havia uma alma atormentada, pela necessidade de provar para Deus que era digna da salvação. Então, esse é o caminho da mente. É o caminho da mente. Porque o nome de Cristo não é exaltado nessa atitude, somente o nome da pessoa que pratica. Entende? Já falamos aqui de Teresa de Ávila várias vezes, né? E um dos grandes méritos de Teresa de Ávila foi perceber que a maior parte da vida dela, nesse tipo de prática, jamais agradou a Deus. Mas um dia ela descobriu e ela percebeu que o que Deus esperava dela era uma atitude de gratidão, uma resposta de gratidão, uma vida realmente consagrada, mas para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Em contraponto, surgiu um outro movimento chamado devoção moderna, que era uma resposta àquela outra prática que ensinava piedade subjetiva e pessoal, ou seja, algo que você faz para você, com você, na sua vida diária e privada. É quando Jesus diz que a gente entra no quarto e Deus que nos vê em secreto nos recompensará publicamente. Então não é uma espiritualidade que eu vou chegar aqui e mostrar para todo mundo o quanto eu sou espiritual. Não. É algo que talvez só Deus saiba. E isso basta, irmãos. E incentivava também o biblicismo, que era uma volta às Escrituras, a leitura meditativa da palavra de Deus. Não é? Uma vida cristocêntrica afetuosa. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a vida é cristocêntrica, mas ela é agressiva. É aquela vida que diz assim, não, eu só falo a verdade. E essa verdade sai machucando todo mundo, sai destruindo, não é, o sentimento das pessoas, ofendendo as pessoas. Então, era um cristocentrismo afetuoso, porque Cristo é afetuoso. Então, isso é chamado de ascetismo moderado. É o apreço pela prática da comunhão, de estar entre os irmãos, juntos, adorando a Deus. É a imitação de Cristo, é a oração metódica. Então, esse é o caminho da mente, mas também do coração. E desse movimento surgiu um cidadão chamado Tomás de Kempis. Quem já ouviu falar em Tomás de Kempis? Tomás de Kempis é o rapaz que escreveu a imitação de Cristo.
É até engraçado, né, chamar de rapaz uma pessoa do século XIV, né? É o rapaz que escreveu a Imitação de Cristo, irmãos. Só isso, Imitação de Cristo, depois da Bíblia, é o livro mais traduzido no mundo inteiro. E Tomás de Kempis, ele é fruto desse movimento de espiritualidade chamado devoção moderna. Então, o ascetismo que Paulo combate não é o ascetismo moderado, mas o ascetismo radical. E nós vamos ver isso na semana que vem, que ele estimula uma vida de devoção, uma vida de disciplina espiritual, mas que seja algo que agrade ao Senhor. Amém? Então, nós vamos seguir aqui pensando um pouquinho sobre as implicações dessa questão relacionada ao ascetismo religioso que era praticado por esse grupo, né? E Paulo está combatendo aqui de uma maneira bem acentuada, porque ele sabe da importância disso e do quanto isso pode prejudicar o caminho do cristão na direção de agradar a Deus. Então, nós vamos ver aí, olha, ele vai dizer, portanto, não permito que ninguém julgue vocês pelo que comem, pelo que bebem, em relação a festas, celebração das luas novas e os dias de sábado. Ele está falando do que, irmãos? Vamos ver. Agora sim, agora já dá, hein? Vamos lá. Só entreguei para vocês de bandeja, agora é só vocês acertarem o alvo. Muito bem, judaísmo. O judaísmo é que tinha essas práticas, né, de guardar dias de festas. Nós já falamos aqui que a espiritualidade do Antigo Testamento, ela é uma espiritualidade memorial. E os memoriais, eles foram estipulados por Deus, sobretudo em forma de festas. Não é? A Páscoa celebrava o quê? Isso mesmo, a saída do Egito, muito bem. Né? Depois, a festa das cabanas celebrava o quê? Muito bem, o povo no deserto, isso mesmo. Então, o pessoal que vai assistir depois vai pensar, poxa, essa igreja está afiada mesmo, todo mundo sabe das coisas. Então, cada festa, o Pentecostes, né, também lembrava esse tempo em que o povo viveu em cabanas e tudo mais. Enfim, essas festas eram festas memoriais. Foram importantes durante muito tempo na Antiga Aliança. E se a gente hoje decidir fazer uma festa das cabanas a título de ilustração para um ensino qualquer, não é pecado isso. Mas se nós começarmos a entender que isso é necessário para completar a obra de Cristo em nossas vidas, aí sim se torna pecaminoso. Não é? É como as obras, na nossa antiga prática cristã, nós aprendemos que nós também tínhamos que fazer boas obras para cooperar com a obra de Cristo. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver Paulo condenando, né, de uma maneira muito enfática, muito forte, a circuncisão, porque a circuncisão era ensinada como um complemento à obra de Cristo. Ora, vocês entregaram a vida a Jesus, mas se não se circuncidarem, vocês não terão salvação completa e não poderão fazer parte da aliança de Deus com Abraão. Então, Paulo condenava isso, ele dizia, não, o que Cristo fez é suficiente, não é necessário acrescentar mais nada. Então, por isso ele está dizendo aqui, olha, todas essas coisas, comida, bebida, falando das leis dietéticas dos judeus, né? As festas, o sábado, até hoje tem muitos crentes que ficam em dúvida se eles têm que guardar o sábado ou o domingo, porque tem gente que guarda o sábado, né? Tem igrejas cristãs que dizem que o certo é guardar o sábado, mas veja, Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3, que essas pessoas que guardam uma parte da lei, mas não guardam a outra, eles se fazem transgressores. Porque a lei é assim, ou você guarda tudo ou não guarda nada. Então, se você guarda o sábado, você também tem que continuar fazendo sacrifício de animais. Você tem que continuar fazendo restrição alimentar. Você tem que fazer tudo que era feito no Antigo Testamento. Porque senão a sua religião não tem valor. Né? Mas se você observar, essa turma que guarda o sábado, só guarda o sábado, quando guarda. Né?
Então, meus irmãos, não é sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. A questão aqui é guardar um dia para dedicar esse dia ao Senhor. O domingo foi consagrado nesse sentido porque é o dia da ressurreição de Cristo. E é o dia em que a igreja também se reunia para prestar culto ao Senhor desde o primeiro século. Então, domingo é o dia da ressurreição. É o dia que nós separamos para consagrar ao Senhor. É o nosso sábado. Mas o que importa também não é separar o domingo, mas separar o coração no domingo, separar a alma no domingo, resguardar a nossa alma e consagrá-la inteiramente a Deus. Não é? Porque também se domingo eu não trabalho, mas não sirvo a Deus, não quer dizer, irmãos, que a gente tem que passar o dia inteiro domingo orando, lendo a Bíblia, não é isso. Significa que nós devemos procurar, no mínimo, manter o nosso coração e o nosso pensamento ligados a Deus durante esse dia, separar esse dia para consagrar a nossa alma para o Senhor. Então, se a gente está fazendo ali uma comida, estamos orando espiritualmente na nossa mente, estamos nos lembrando das coisas de Deus, cantando um hino, um louvor a Deus, ouvindo uma canção de louvor, uma pregação, ou seja, nós estamos separando a nossa mente de outras preocupações e inquietações, não é? A segunda-feira, Deus cuidará, basta cada dia o seu mal, ou nós cremos ou não cremos. Então, é nesse sentido, né? E Paulo vai dizer ali no verso 17, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Rapidamente, quem puder, leia, por favor, Hebreus capítulo 8, versículo 5, e outra pessoa, capítulo 10, versículo 1, os dois textos em Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e capítulo 10, versículo 1. Capítulo 8, versículo 5, quem encontrou pode ler em voz alta, por favor. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Muito bem. Capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, pois mesmo o sacrifício que ano após ano, continuamente eles oferecem. Muito bem, obrigado. Então, veja, os dois textos têm em comum o quê? A sombra. O autor aos Hebreus mostrando que as coisas que aconteceram no passado eram uma sombra. O que é uma sombra, irmãos? A sombra é uma projeção imperfeita da nossa imagem, não é? É isso. A nossa sombra não somos nós. A menos que seja um filme de animação em que a sombra ganha vida, né, independente da pessoa que projeta a sombra, a nossa sombra não somos nós, ela é uma imagem perfeita, uma projeção imperfeita da nossa imagem. É isso que o autor quer dizer, que aqueles sacrifícios do passado, toda a lei cerimonial, era somente uma projeção imperfeita do que Deus planejava fazer em Cristo. Cristo é a imagem real de Deus. É por isso que João vai falar no primeiro capítulo do Evangelho, ninguém jamais viu a Deus. O Filho de Deus que estava no seio do Pai é quem o fez revelar. Então, quem olha para Cristo, vê a Deus. Deus é a imagem. Deus tem a sua imagem perfeita em Cristo Jesus. Então, Cristo é a imagem do Pai. Né? Quando Jesus disse, olha, Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Se você quer ver a Deus, olhe para mim. Você vai ver a Deus. Então, irmãos, é isso que está sendo mostrado aqui também pelo apóstolo Paulo, né? Aquilo que havia sido estabelecido no passado era uma sombra da realidade. Então, ele vai dizer, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então, Paulo, ele lida muito com essa imagem do prêmio, né? E
nós vamos ver que essa passagem ela vai entrelaçar uma série de exortações e de admoestações que vão servir tanto para os judeus quanto para os proto-gnósticos, que era o início daquele movimento do gnosticismo, né? E nós vamos perceber o quanto isso é forte aqui nesse texto, e como Paulo mostra a importância de nós termos o discernimento correto dessas coisas, né? Porque ele diz, olha, tudo que haveria de vir, a realidade de tudo que haveria de vir é Cristo Jesus. Então, não permitam, veja que é uma atitude que a gente deve tomar, de não permitir. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. O que Paulo quer dizer, chamando aqui de falsa humildade? Ele está mostrando aqui o seguinte, naquele tempo, e ainda hoje acontece isso, né, haviam pessoas que praticavam o agnosticismo. O que é o agnóstico? O agnóstico é alguém que ele acredita que Deus existe, mas ele não acredita que nós podemos ter acesso a Deus. Conhece pessoas assim? A pessoa acredita que Deus existe, mas ela não acredita que a gente possa ter acesso a Ele, porque Ele está tão alto, tão elevado, tão acima, tão perfeito, que nós não temos acesso a Ele. Então, aqui nós temos o caso da premissa certa e a conclusão errada. Porque, de fato, Deus é inacessível. Escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer que Deus habita em luz inacessível, mas, por meio de Cristo, nós temos acesso a Deus. E só por meio de Cristo. Então, por isso que a premissa é certa, mas a conclusão é errada. Por quê? Porque eles acreditavam, então, que uma vez que Deus não é acessível, nós só poderíamos ter enlevo espiritual se nós tivéssemos contato com as emanações de Deus. O que são emanações de Deus? São entes espirituais que se manifestam, que se mostram para nos dar acesso à divindade. Entre eles estão os anjos. Entende? Já viu crente que adora ver anjo? Às vezes a pessoa não quer nem ver Jesus. Se ela tiver a oportunidade de ver um anjo, ela já está feliz. Não é? Às vezes a gente vai em determinados círculos, né, onde a gente observa certas práticas e participa de alguns movimentos, onde a gente percebe isso, que as pessoas têm uma fascinação por anjos, que é uma coisa extraordinária. Não que os anjos não tenham importância, eles têm, eles são seres enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, é isso que Hebreus nos ensina, mas, meus irmãos, não podemos cultuar aos anjos. E olha, você ter a possibilidade de ver um anjo não é uma coisa simples. Quando Daniel viu um anjo lá no rio Quebar, lá na Babilônia, ele se prostrou, né? E o anjo repreendeu ele. João também, lá na ilha de Patmos, por 2 vezes, quando ele viu o anjo, ele se dobrou diante do anjo. O anjo falou: não faça isso, porque eu sou o teu conservo, adore a Deus. Mas essa crença de que Deus é inacessível e que nós precisamos de intermediários espirituais para chegar a Deus, nos leva muitas vezes a adorar os anjos. É isso que categoriza basicamente o espiritismo de um modo geral. É essa ideia de que Deus tem as emanações, e essas emanações, então, são a nossa forma de chegar à divindade. Meus irmãos, só existe um caminho para chegar a Deus, e esse caminho é Cristo. E esse é o único caminho que nós devemos procurar para chegar a Deus. Conheça Cristo e você conhecerá a Deus. Conheça o Filho e você conhecerá o Pai. Não adianta pedir à mãe que o filho atende. Não, tem que pedir o filho que o pai atende. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que a gente deve fazer. Não é? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, essa falsa humildade de pessoas que acreditam que Deus existe, mas que Ele não é acessível, é falsa porque leva as pessoas a um resultado desastroso, idólatra. E por isso elas não alcançam o prêmio. Você sabe que Paulo fala muito sobre o prêmio, em diversos momentos ele vai falar sobre isso. Filipenses capítulo 3, por exemplo, ele diz, olha, eu estou aqui correndo para alcançar o prêmio.
existe uma recompensa, e nós não devemos perder de vista a recompensa para não perdermos o caminho que nos leva a ela. Então, essa pessoa, ela conta detalhadamente suas visões, porque ela está em busca do quê? De glória. Não é? Ele diz, sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, são pessoas que estão o tempo todo tendo visões e revelações. Ainda bem que isso não acontece mais hoje na igreja, né, irmãos? Que bom, né? Que a gente não tem mais essas pessoas que estão o tempo todo vendo coisas e recebendo revelações. E como isso faz sucesso, meus irmãos? Como isso faz sucesso? Essas coisas, a ideia de que existe alguém que detém um conhecimento místico secreto, isso é muito atraente, muito atraente. E essa era a essência dessa filosofia que Paulo está combatendo aqui. Essa ideia de que existe um grupinho privilegiado que tem a revelação, que tem a visão, que tem o conhecimento, então nós ficamos reféns desses grupos e o que eles nos mandam fazer, a gente faz. Então veja só como essa carta é atual, como ela poderia muito bem ser a carta de Paulo às igrejas do século 21, da pós-modernidade, porque essas coisas mudam o nome, mas a substância é sempre a mesma. Busca o quê? O orgulho, né? Sempre estimular o orgulho, a vaidade de pessoas que querem mostrar uma pretensa espiritualidade com falsa humildade. Em verso 19 ele diz, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Cabeça aí no verso 19 está com C minúsculo ou maiúsculo? Está minúsculo? É, mas está falando de quem? Quem é essa cabeça aí, irmãos? Quem foi a cabeça que a gente viu lá no capítulo 1, versículo 15 em diante? Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Eu estou perguntando porque na minha versão aqui está com C maiúsculo, por isso que eu perguntei. Mas a cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja, então Paulo está dizendo, olha, essas pessoas, elas pensam dessa forma porque elas se desligaram de Cristo, elas se desligaram da cabeça, então o coração delas está sendo enganado por essas formas de filosofia. Então, esse é o ponto aqui, irmãos, que nós estamos vendo, né? Quando Paulo trabalha com essa crítica intensa sobre essas práticas, né? Nós já tínhamos visto sobre isso anteriormente, no verso 8, ele vai falar sobre essa questão, não é, de tradições humanas, de princípios elementares do mundo, isso tudo são coisas de homens e não de Deus. Então, há muitas pessoas nesse mundo que se dizem religiosas e elas querem praticar uma religião, mas elas querem algo que elas possam controlar. Elas não querem nada que as controle. Qual é o problema em relação a isso? É que Cristo diz assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não se submete a Cristo como seu Senhor, não pode seguir a Cristo. Então, esse é o ponto, né? E essas pessoas, elas buscam essas formas alternativas de culto, porque essas formas alternativas permitem que elas continuem, que elas pratiquem uma religião, mas sem se submeter a uma autoridade sobre as vidas delas. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é uma coisa ainda presente na nossa realidade, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Então, para concluir, Paulo vai fazer 4 críticas a tudo isso. A primeira crítica que ele faz é que todas essas coisas, conforme nós já vimos, são sombra da realidade, né? Ou seja, a religião fundada em comer e beber, né? E dias de festa e sábado, tudo isso
são coisas que não retratam a religiosidade verdadeira, a espiritualidade verdadeira, porque a espiritualidade verdadeira é a nossa união com Cristo, como nós vimos. A segunda coisa é que isso retrata uma falsa humildade. Não, Deus é muito elevado, não podemos chegar a Ele. Né? Mas Jesus veio ao mundo para criar essa conexão entre nós e Deus. Ele é o nosso caminho para Deus. Ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós podemos ter acesso a Deus, sim, mas para isso nós precisamos seguir a Cristo. Por que as pessoas não querem seguir a Cristo, irmãos? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Por que as pessoas não querem seguir a Cristo? É uma boa pergunta, não é? Vou facilitar para vocês, então. Vamos supor que chegasse aqui hoje, vamos pensar numa celebridade assim, que seja bem, uma celebridade, que seja uma pessoa, que seja uma unanimidade. Me ajudem aí, gente. Pensar numa celebridade que seja uma unanimidade, que todo mundo gosta. Hein? Não, tem que ser mais atual. Esse é do nosso tempo, mas a turma hoje não conhece, né? Uma celebridade mais recente. Hein? Não, esse aí também não dá, porque é muito controverso. Tá difícil, né? Então, vamos pensar numa pessoa bacaninha que todo mundo gosta, hein? Neymar, vamos pensar no Neymar. Bispo Rubem. Vamos pensar no Neymar. Suponhamos que o Neymar chegasse aqui hoje e dissesse para você assim, olha, eu vou dar uma volta ali na praia, você quer ir comigo? Dificilmente você diria não, porque ele é uma celebridade, é uma pessoa conhecida, todo mundo quer tirar uma foto com o Neymar, não é verdade? Então, as pessoas querem estar junto de quem faz sucesso, porque aí você também passa a imagem de que você está fazendo sucesso. Ninguém vai querer tirar uma foto comigo? Vai olhar, tira uma foto com esse cara, por quê? Ninguém sabe quem ele é. Mas com o Neymar, todo mundo quer tirar uma foto, não é verdade? Porque é uma pessoa que é conhecida, faz sucesso, então todo mundo quer seguir o Neymar. Porque todo mundo sabe que para onde o Neymar vai, tem coisa boa acontecendo, né? Tem dinheiro, tem festa, tem comemoração, tem prazer, tem alegria. Mas Cristo está indo para onde, irmãos? Cristo está indo para a cruz. Então, quem é que quer seguir uma pessoa que vai para a cruz? Me diz. E ele ainda diz, olha, você tem que tomar sua própria cruz e me seguir. Então, essa é a questão de seguir a Cristo. O caminho que Deus abriu para nós é um caminho maravilhoso. É um caminho legítimo. Nós podemos seguir esse caminho porque nós vamos chegar a Deus. Mas não é um caminho fácil, irmãos. É um caminho que exige não sacrifício de tolo, mas exige renúncia, humildade, quebrantamento, né? Mas Paulo também combate, mostrando que essas coisas acabam conduzindo ao orgulho pecaminoso, né? Porque o homem que é muito meticuloso na observância dessas coisas, muito atento às prescrições da lei, né, do cerimonialismo de purificação judaico, a abstinência disso, daquilo, no fundo, essa pessoa está buscando o quê? Fama para si. E o orgulho toma conta do seu coração. Então, por fim, Paulo vai chegando aí, nos versos finais, ele vai dizer aí no verso 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa que Cristo vai dizer nos evangelhos de Marcos, capítulo 15, aliás, capítulo 7, Mateus, capítulo 15, quando ele fala sobre as leis cerimoniais de pureza. Jesus diz, gente, a comida que entra na boca
ela desce para o ventre e depois vai ser eliminada. Ou seja, não tem nenhum peso sobre a nossa vida, não tem nenhum valor, não tem nenhum mérito. Não pode nos santificar em nada. Então, é isso que Paulo quer mostrar aqui, essas coisas se desgastam pelo uso, mas a verdade está em Cristo. Cristo é a verdade. Então, nós não podemos esperar que Deus se agrade da nossa vida se nós vivemos uma vida separada dEle, divorciada dEle durante toda a semana, e no domingo nós fazemos o nosso sacrifício, achando que esse sacrifício vai agradá-lo. Meus irmãos, não funciona assim. Não funciona desse jeito, né? É como alguém que passa a semana inteira abusando, né, da comida, não faz uma alimentação regrada, e aí, quando chega no sábado, ela diz, vou para a academia, vou sair de lá saradão, bonitão, né? Vou entrar com um manequim, sei lá, fala um manequim grande aí, 51? Existe? 42? Eu vou entrar lá com um manequim 45 e vou sair com 38. Não vai dar, irmãos. 46, vou entrar com um manequim 46 e vou sair com 38. Não vai. Só se você se matar lá dentro e, enfim, fizer uma lipoaspiração ou algo semelhante. Do contrário, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Por quê? Porque durante a semana você fez tudo para ganhar peso, para ganhar tudo que você quer perder num dia você não perde. Meus irmãos, ninguém se santifica no domingo. Nós nos santificamos durante a semana. E no domingo, quando a gente chega aqui, o que nós vamos fazer é entregar para Deus o que nós cultivamos durante a semana. Entende? Você cultivou, você semeou, você trabalhou a terra, você arou, você preparou o campo, e domingo você vai trazer os frutos para entregar a Deus. É assim que funciona, irmãos. Aí o nosso culto fica bacana, fica bonito, fica alegre, é satisfatório para nós, nos dá prazer, contentamento, porque nosso coração já está cheio de Deus. Mas quando nós achamos que podemos passar a semana toda divorciada do Senhor e domingo a gente faz a nossa prática religiosa, não prove, não come, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, não cheire, não olhe, não sinta, não vai dar, irmãos. Não vamos conseguir. Então, se a gente quer um manequim mais elegante, precisamos ter uma disciplina, não é? Quando a gente vê aquele pote de sorvete, a gente fala assim, pé na jaca, depois eu vou para a academia. Olha, o sorvete tem muito mais poder. É claro, estou fazendo aqui uma analogia. Então, Paulo diz que tudo isso constitui um retrocesso, irmãos, em direção à escravidão, à opressão, né? A não liberdade, e foi para a liberdade que Cristo nos chamou, citando aqui outra carta aos Gálatas. Então, a liberdade cristã, ela não vem da repressão de desejos, mediante regra e prescrições, não. A verdadeira liberdade, ela vem da morte dos desejos maus, e os desejos maus só morrem na cruz, irmãos. É só na cruz que a gente pode matar o pecado. Se a cruz não matar o pecado, os nossos sacrifícios não vão fazer isso, porque não tem poder para isso. Então, por isso, todo dia, veja que Jesus, especialmente em Lucas, ele diz assim, olha, tome dia após dia a sua cruz. É um trabalho diário de mortificação do pecado, mas não através de sacrifícios tolos, mas por meio da obra de Cristo. Amém, irmãos? Então ele conclui dizendo, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Você sabe o que é pretensão, né? Pretensão é aquela ideia orgulhosa de que você vai fazer por si mesmo. Uma pessoa pretensiosa,
que ela tem uma ideia exagerada de si mesma. É uma pessoa pretensiosa. Então, é isso que Paulo chama de pretensa espiritualidade, de pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Meus irmãos, isso aqui é pancada no estômago. É uma frase cirúrgica. Paulo diz, olha, isso tudo que vocês estão fazendo aí, esse semblante caído, essa cara de peixe morto aí que você está, porque você jejuou a semana inteira achando que vai conquistar o favor de Deus, isso tudo é besteira, porque o pecado continua aí dentro de você. Ele não sai através de sacrifícios humanos, ele sai através da cruz, da obra de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos cada dia buscar o entendimento na presença de Deus, para não cairmos na infantilidade desses erros que nós cometemos com muita frequência, com muita constância. E concluindo aqui, uma análise bem resumida dessa heresia, ela parecia oferecer um sistema bastante impressionante de filosofia, uma coisa que chamava atenção. Paulo diz, isso tudo é falso, falsa sabedoria. Mas esse sistema foi criado pelo quê? Pelas próprias pessoas, os falsos mestres. Não é de origem divina, é de origem humana. Paulo diz, isso não é de Deus, isso é dos homens. Os falsos mestres queriam fazer uma exibição da sua humildade, entre aspas, e quando alguém pretende exibir a sua humildade, isso mostra claramente que essa pessoa não é humilde. E pode ter sido feito para algo que seja rigoroso, ascetismo rigoroso com o corpo, mas Paulo analisa que essas práticas não têm nenhum valor para refrear os impulsos da carne. Meus irmãos, a nossa carne tem tanto poder que nós podemos chegar diante de uma pessoa endemoniada, repreender o demônio, mandar ele sair, em nome de Jesus ele sai. Mas se você fizer isso com a tua carne, não vai dar certo. A carne tem que ser pregada na cruz todo dia, todo dia, todo dia. Não é o corpo, é a nossa natureza carnal, a nossa natureza inclinada ao pecado. É isso que nós precisamos mortificar diariamente. E como nós fazemos isso? Levamos todo dia a cruz de Cristo. Fazemos isso como? Por meio da oração, da devoção a Deus, da leitura bíblica, o ascetismo moderado, a disciplina espiritual que nós praticamos, não para receber, mas porque já recebemos, nós queremos devolver a Deus uma vida purificada, santificada, consagrada, separada para Ele, porque essa é a nossa maneira de agradá-lo, de dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito por mim. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui em Tua presença, mais uma vez para aprendermos mais, crescermos juntos no entendimento acerca do que o Senhor tem falado e, ó Deus, transmitido aos nossos corações nesta manhã. Te bendizemos, Senhor, porque nossas vidas estão em Tuas mãos e sabemos que elas estão seguras se estão em Tuas mãos. Pedimos agora que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, de tal maneira que ela cumpra todo o propósito para o qual ela foi designada e que ela possa gerar frutos de abundante consagração, santidade, santificação, dedicação, mas também alegria, regozijo e prazer na Tua presença. Que nós possamos aprender a ter prazer em Cristo, Senhor. Que o nosso prazer não esteja voltado para coisas mundanas, pecaminosas,
que nos afastam do Senhor, mas coisas santas e puras, que nós possamos aprender a sublimar o nosso amor, ó Deus, a ter um amor pelas coisas do alto, a detestar o pecado, detestar a iniquidade, por mais que ela se apresente, Senhor, em formas, ó Deus, muitas vezes tão atraentes para nós, ó Deus, o lucro fácil, Pai, a satisfação de apetite exagerado, ó Deus, desejos e impulsos da nossa carne, ó Deus, o prazer de maltratar, de machucar o outro, para que nós nos sintamos superiores, ó Pai, tantas formas terríveis de pecado que nós muitas vezes acolhemos em nossos corações. Tem misericórdia de nós, dá-nos um coração compassivo e bondoso, para que nós possamos oferecer bondade para as pessoas, generosidade, graça, ó Deus, compaixão, misericórdia, ó Deus, ao invés de um coração mau e perverso, que se satisfaz na humilhação dos outros. Ajuda-nos, ó Senhor, porque precisamos muito que o Senhor nos transforme. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és o centro da nossa vida, da nossa salvação. E se nós não estivermos cheios de Ti, Senhor, estaremos cheios de outra coisa que não vai nos levar para mais perto do Senhor. Então, tem misericórdia de nós, esvazia-nos de nós mesmos e encha-nos, ó Senhor, da Tua presença. Nós Te suplicamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.